Olá, bom dia, bom dia. Conseguem me ver agora? Bom dia. Oi, Simone. Bom dia. Você consegue me ver bem agora? A imagem, o áudio, tudo certinho? Tudo bem? Bom dia. Que bom, Simone. Então vamos lá. A nossa conversa. A gente estava ouvindo Alexandre Sancor com a música Bom Dia, de músicas espíritas no Spotify, ok? Então agora, já que normalizamos vídeo e áudio, vamos começar a nossa conversa. Sejam todos muito bem-vindos à nossa página, ao nosso grupo, o grupo de todos nós, o grupo do Evangelho no ar, tá bom? Que bom que você está aí participando conosco. Jaime, querido, bom dia, seja bem-vindo. Celinha, amada, que bom te ver aqui conosco também. Saudade de todos esses amigos queridos ao coração, né? E que a pandemia fez com que a gente aprendesse a curtir, a conviver à distância, não é mesmo? Bom, vamos lá, amigos. Hoje, a partir de hoje, nas quartas-feiras, a gente vai ter um encontro onde a gente vai ter vários facilitadores, vários amigos que trarão para nós a cada semana um capítulo do livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso espírito amigo Emmanuel, livro esse intitulado Caminho, Verdade e Vida. Vamos lá então fazer uma reflexão sobre esse livro? E eu quero começar reflexionando, como diz o nosso amigo Divaldo, junto com vocês. Na introdução do livro, o Emmanuel, e eu convido todos a fazer a leitura porque é um livro riquíssimo, como todos de Emmanuel, ele faz, nessa introdução, interpretação dos textos sagrados. E aí ele coloca da segunda epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 20, a frase assim: Bom dia, Gladys. A frase assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que significa que cada um de nós, ao acessarmos as Escrituras, ao lermos o que Jesus nos trouxe através dos seus emissários, não é? Que escreveram os diversos livros que compõem a Bíblia, Jesus, nosso Criador, Deus e os Espíritos amigos que nos iluminam e acompanham, quando eles colocaram nessas Escrituras essas palavras, sabiam de antemão que elas teriam e poderiam e deveriam ter diversas interpretações. Até porque, se considerarmos cada um de nós, cada dia, de acordo com o nosso ponto evolutivo, de acordo com o que a gente está acreditando, de acordo com o que a gente está se permitindo acessar no nosso próprio interior, a gente pode muitas vezes ter uma interpretação um pouco diferente, não é? E as interpretações de Emmanuel, através dos diversos versículos e dos diversos livros que ele nos traz, fazendo essa interpretação do Evangelho, é de uma riqueza absoluta e nos faz refletir sobre muitas coisas. Nesse livro, Caminho, Verdade e Vida,
No início ele fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. E aí ele continua falando que a despeito de todas as lutas, de todas as guerras, de todas as brigas, calamidades sociais que a humanidade vem vivendo através desse tempo todo, as palavras de Jesus estão cada vez mais atuais, não é? E conforme a Terra evolui, as palavras de Jesus acompanham essa evolução, porque as palavras de Jesus são atemporais, não se adequam a um tempo especificamente, porque ele vem nos trazer e nos falar sobre a natureza do comportamento humano, sobre a natureza e as possibilidades da evolução humana. E é de uma beleza e de uma possibilidade infinitas. Pensa aqui comigo, pensa bem. Se Jesus está nos trazendo essa possibilidade de adentrarmos nas verdades infinitas, afinal ele nos oferece o caminho e a verdade e a vida através dele mesmo, que representa, que consegue incorporar todas essas características em si mesmo e no seu significado de salvador da humanidade, e um salvador que não vem trazer uma salvação pronta, mas vem sim, através de suas palavras, de seus exemplos, nos chamar a nós mesmos nos salvarmos, a nós mesmos buscarmos essas possibilidades que fazem com que nós sejamos humanos cada vez melhores. E para sermos humanos cada vez melhores, é fundamental, é inadiável que tenhamos coragem de nos olhar para o nosso interior, olhar para a nossa natureza, quem somos de verdade. De que maneira nós podemos nos melhorar ao olharmos para o exemplo de Cristo? De que maneira nós podemos nos melhorar ao incorporarmos no nosso espírito a verdade? A procurarmos seguir esse caminho, a assumirmos a verdadeira vida, que é a proposta de Jesus. Emmanuel continua dizendo que sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado esse caminho, indiferentes aos patrimônios da verdade e da vida. E aí ele afirma que o Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. E continua falando, e essa introdução é maravilhosa, e eu convido vocês a fazerem a leitura dessa introdução. E tem uma parte que ontem, quando eu estava lendo, me chamou muito a atenção, e eu quero compartilhar com vocês aqui, antes de entrarmos no nosso capítulo propriamente dito. Uma parte da introdução, ele nos diz assim, ó: a lição do mestre não é somente o impositivo para os místeres ou os mistérios da adoração. O evangelho não se reduz a um breviário para o genuflexório. Quer dizer que o evangelho não são palavras para se ler rapidamente quando a gente está de joelhos na igreja ou em casa ou no momento de reflexão e a gente falar aquelas palavras, né, assim, da boca para fora, aos borbotões, sem uma maior reflexão, sem uma maior introjeção desses significados. E ele diz que o evangelho é roteiro imprescindível para a legislação. Olha só, vamos lá aí, ó, os nossos políticos, né, nossos legisladores, que são então todos os vereadores, deputados, senadores. O evangelho, então, é um roteiro imprescindível para a legislação e para a administração. Quem quer fazer leis, quem quer administrar, quem quer gerir qualquer coisa que seja, se usar o evangelho como uma base de um modelo de comportamento a ser seguido, estará certamente em um excelente caminho, diga-se de passagem, até o melhor de todos, né? E que ele fala que, além, então, de ser imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência.
Então, no momento em que a gente vai servir, que a gente vai trabalhar, que a gente vai doar de si mesmo, no momento em que a gente faz a obediência aos nossos superiores como subalternos numa determinada instituição ou em um determinado local onde estejamos, enfim, o Evangelho nos lembra, nos traz a responsabilidade de darmos o melhor de nós mesmos onde quer que estejamos e seja qual for a oportunidade que se apresenta. Maria Zita, bom dia, querida, seja bem-vinda aqui conosco. E ele fala, então, que o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina, a igreja, o trabalho, seja onde estivermos. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. E ele continua aqui, por louvar Jesus, o Evangelho, nas igrejas e menoscabá-lo ou desprezá-lo, não levá-lo a sério, não o praticar nas ruas, por isso é que temos naufragado 1000 vezes na nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Emmanuel nos fala aqui, amigos queridos do coração, que o caminho, a verdade e a vida estão em quaisquer lugares onde formos, porque são condições da nossa consciência, são condições de quem nós realmente somos e escolhemos ser. Maravilhoso isso, né? Fica a leitura para você fazer depois de toda essa introdução maravilhosa. E nós vamos entrar agora, então, no nosso capítulo Tempo, mas para a gente entrar nisso eu vou convidar vocês para a gente fazer uma oração. Pedirmos a Jesus, nosso amado mestre, nosso amigo querido, nosso irmão mais velho, que esteja sempre conosco, nos iluminando as mentes e os corações, para que possamos adentrar na sua mensagem com mais propriedade, com mais tenacidade, com mais vontade, com profunda vontade de aprender, de crescer, de viver. Obrigada, Senhor, e esteja conosco em mais esse dia e em mais esse estudo. Vamos lá? O tempo. Falando em tempo, né? Começamos um pouco mais tarde pela dificuldade da internet, então vamos lá. Bom dia, Narinha, querida amiga do coração, seja bem-vinda aqui conosco, você é sempre muito bem-vinda. Vamos falar então agora do primeiro capítulo. Capítulo 1 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel e Chico, e esse primeiro capítulo se chama O Tempo. E ele começa com o versículo 6 do capítulo 14 de Romanos, onde ele diz que aquele que faz caso do dia, patrão Senhor o faz. Uau! Aquele que faz caso do dia, patrão Senhor o faz. Vamos ver o que ele quer dizer com isso? Aí o Emmanuel nos fala que a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo, que existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina e julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Tem pessoas que acreditam que o tempo, um dia a mais na vida, uma semana a mais, um mês a mais, é um direito que lhes compete e não para interpretar e para se apropriar da realidade, que isso é uma concessão divina, que a vida, como um sopro do Criador, é algo que não está na dependência da nossa vontade, e sim de uma contingência de outros fatores que nada mais são do que luz, do que bênção, do que oportunidade. E Emmanuel continua: seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Perguntar para essas pessoas que acham que são donas do tempo, né? Que acham que o tempo é uma riqueza divina cuja propriedade lhes é inerente. E ele continua, constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo,
De modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. Então, a criação universal, ele está colocando aqui para nós que a criação universal é um patrimônio comum a todos nós. E é normal que a gente aproveite essa possibilidade, que significa que é representar a vida. Porém, de modo geral, ele fala que a gente não para meditar, para pensar, para avaliar, para refletir a harmonia dessas circunstâncias que se ajustam na Terra, a maneira como as coisas se encaixam tão perfeitamente, como os animais, as plantas, o ambiente, a própria humanidade. E tudo isso, na verdade, está colocado para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Criaturas. Que somos, então, nós, criaturas? Homens, animais, plantas, minerais, o universo todo. Somos as criaturas de Deus, somos criados por Deus. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, de harmonia, de iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que tempo é dinheiro. Para, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então, fiz essa leitura e agora, convidando novamente cada um a ler, a procurar o seu sentido nesse texto, o seu significado. Para quem ainda não tem o livro, basta entrar no Google, digitar Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, que vai aparecer o PDF que você pode ter até você poder comprar o livro, ok? Lembrando que todos esses livros que Chico escreveu, os valores arrecadados com a venda desses livros vão todos para instituições sociais, tá bom? Então, quando a gente deixa de comprar um livro, a gente, na verdade, está deixando de colaborar com alguma instituição. Por isso é importante que, se nós queremos ter o PDF, tenhamos também o livro mesmo, para que a gente possa fazer essa colaboração. Ou então, que se escolhermos ter apenas o livro digital, que compramos o e-book, né? Ou ainda, quem prefere o PDF, veja o valor do livro e faça você diretamente, então, uma doação para uma instituição de caridade. Combinados? Voltando aqui nessa reflexão, ele nos diz, o Emmanuel, que em todos os cantos da terra há criaturas exterminando, desperdiçando oportunidades sagradas. Um dia de paz, de harmonia e de iluminação é fundamental para todos nós humanos na execução das leis divinas. E ele fala, eu gostaria de destacar para vocês, para que juntos nós possamos refletir, e escrevam aqui se vocês tiverem alguma colaboração a fazer, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Escrevam o que vocês sentem, o que vocês pensam, e a gente pode, na brevidade do tempo de que dispomos, tentar conversar sobre isso, construindo esse diálogo fundamental para a nossa interpretação do Evangelho. Vamos lá?
ele fala então que nesse mundo imediatista, onde a gente considera que tempo é dinheiro, nós acabamos deixando as nossas obras incompletas. Então vem cá. O que significa esse tempo é dinheiro? É, na verdade, uma forma bem materialista de se falar a respeito do tempo e da vida. Porque isso de que o tempo é dinheiro significa que o tempo em que não estivermos trabalhando, não estivermos produzindo materialmente, é um tempo perdido, porque é um tempo em que a gente não vai estar juntando os tesouros da terra. Mas eu digo então que Emmanuel nos traz essa reflexão de que não é dinheiro que se fala. Então não estamos falando que o tempo é dinheiro. Estamos falando aqui que o tempo é oportunidade. Oportunidade de convívio com os nossos semelhantes, oportunidade de reflexão sobre as nossas atitudes, oportunidade de crescermos, de nos melhorarmos. Tempo é energia, tempo é vida, tempo é oportunidade. E oportunidade na seara do Senhor é fazer o bem. A criação do homem, o objetivo principal do homem é fazer o bem. E o bem, vem cá, qual é o nosso próximo mais próximo, senão nós mesmos? Então eu te pergunto agora, ó, aqui, ó, bem próximo, fazendo uma análise assim, olho no olho, com você mesmo, você com você, né? Você tem dado tempo a si mesmo? Você tem aproveitado essa oportunidade maravilhosa, como Emmanuel fala, na esteira dos tempos, para se olhar, para se entender, para se conhecer, para se acolher nas suas dificuldades, para se amar exatamente do jeito que você é? Quando a gente diz que a gente se ama exatamente como a gente é, quer dizer que a gente ama também os nossos problemas, os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Porque quando a gente ama esse nosso lado mais difícil, que a gente desconhece muitas vezes pela simples dificuldade, pela falta de coragem de olhar para esse conteúdo que está em nós, que Jung e Joana de Ângeles nos traz tão bem citando Jung, que é a sombra, né, esse lado oculto de nós mesmos. Olhar para si mesmo, perceber as dificuldades, que todos nós somos egoístas, orgulhosos, vaidosos, invejosos, e perceber os momentos em que essas, nem sempre falhas do caráter, né? Se a gente pensar que são características nossas, como seres em evolução, como seres em crescimento, como seres que estão se melhorando e buscando se melhorar a cada dia, quando a gente consegue se apropriar dessas características em nós mesmos, amando a nossa possibilidade de ser quem somos, a despeito de todas as nossas dificuldades, porque pensem, estamos onde estamos porque construímos essa verdade. Somos quem somos porque tudo que vivemos nos trouxe aqui onde estamos hoje. E isso é muito lindo, é muito rico. Nós somos a nossa história. Se nós vivemos dificuldades ou se nós escolhemos olhar para o mundo com um olhar de dificuldade, foi porque a gente conseguiu fazer isso. Foi porque a gente sabia fazer isso. O que quer dizer que nós podemos conseguir fazer diferente, que nós podemos aprender a fazer diferente, não é? E que ao olhar para as nossas dificuldades, por exemplo, para a inveja que mora em todos nós, não é? Uma característica, outra a vaidade e tantas outras, não é? Que nós possamos olhar para isso e pensar assim, puxa, isso faz parte de mim, sim. Porque quando eu trago isso para a consciência, trazendo para a consciência, eu trago para mim mesma a possibilidade de me transformar. E a gente se ilude quando a gente pensa que a gente se transforma de um dia para o outro. Não, nós levaremos vidas. Mas quando nós tivermos essa consciência, puxa, aconteceu tal coisa. O que eu senti naquele momento? O que eu, naquele tempo que me estava disponível, o que me veio ao coração ou à mente? E quando a gente consegue se apropriar de quem nós somos, do que nós sentimos, nós conseguimos então ressignificar.
esses sentimentos, essas emoções e também quem nós somos, não é? Então, por exemplo, em algum momento, usando o exemplo da inveja que eu estava dando, e sejamos bem práticos, se em algum momento da nossa vida nos percebemos invejando alguém, olhemos para esse sentimento. O que significa essa inveja? Significa a vontade de ser como aquela pessoa, a vontade de ter as oportunidades que aquela pessoa teve, a vontade de ter alguma característica que aquela pessoa tem e que eu gostaria. O que eu estou escolhendo olhar no outro que eu gostaria de ter, que eu gostaria de ser? E aí você consegue ter uma ideia de quais são os seus valores. De onde você está depositando o teu coração, de quais estão sendo os teus tesouros. Porque se você está invejando apenas coisas materiais, então quer dizer que você está dando uma importância muito grande a coisas materiais. Os bens materiais são importantes, fundamentais, quem não gosta de viver bem? Mas talvez você deva olhar melhor por que aquela pessoa tem aquelas possibilidades. O que aquela pessoa tem que faz com que ela seja quem ela é e que seja então um objeto de inveja, não é? E olha para o teu conteúdo, porque quando a gente olha, convive com o outro, está com o outro, nada mais é do que a oportunidade de olharmos para nós mesmos. E aquilo que eu falei agora há pouco, o nosso próximo, mais próximo, somos nós mesmos. E como a gente está falando do tempo, e a minha pergunta foi como você está dedicando o seu tempo para você mesmo? Para e pensa, observa os teus últimos dias. Como que você aproveitou o seu tempo para você mesmo? A gente tem as atividades do trabalho, a gente tem as atividades do lar, da família, etc. Mas com você. O que você leu de bem, de bom, de precioso, que te trouxe alguma coisa positiva ao coração? O que você fez pelos outros que te trouxe algo positivo ao coração? O que você fez para você mesmo? Como, por exemplo, se olhar no espelho, mas quando eu falo espelho é no fundo dos olhos, e se acolher com todas as dificuldades, e se amar com todas as dificuldades, olhar para quem você é e pensou que você chegou, onde você está, porque você passou por uma infinidade de oportunidades que tiveram todas um significado fundamental para você ser quem você é. A sua mãe, como ela era quando você nasceu, como ela fez para te acolher, como você se sentiu acolhido, o seu pai da mesma forma, os seus irmãos, o seu lar, toda a sua família, você. Porque o importante nisso tudo é como você está escolhendo viver a sua vida. Porque a partir do momento que a gente tem coragem de olhar para nós mesmos e percebermos as nossas dificuldades, o quanto ainda temos para evoluir, nunca pensemos, não é aquela questão de um copo mais cheio ou mais vazio, não é isso. Porque quando Jesus olhou para Judas e ele soube o tempo todo das características de Judas que fariam com que ele fosse o pivô de toda aquela questão da crucificação, e Jesus sabendo quem era Judas, Jesus não julgava Judas. Jesus via o potencial que Judas tinha, o que aquilo ia significar na formação do caráter daquele homem que depois, em encarnações posteriores, viria a ser um homem magnífico. Nós todos temos esse potencial. E quando Jesus nos oferece o tempo, ele nos oferece o tempo como um presente maravilhoso, em primeiro lugar para nós mesmos, porque é a nossa vida. Não é a vida dos nossos filhos, não é a vida dos nossos companheiros, do marido, ou da esposa, ou do pai, ou da mãe, ou do filho, ou do primo, enfim, não é a vida de ninguém. É a nossa vida, é o nosso tempo, o que significa dizer que ninguém mais do que nós mesmos é responsável pelas escolhas e pelo que se apresenta na nossa vida, não é? E o tempo? O tempo, quantos poetas, né? Já falaram tanto acerca do tempo. O teu tempo, a tua vida, esta encarnação, plantado justamente onde você está.
E aí, então, se nós somos o nosso próximo mais próximo, conforme a gente vai se melhorando, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eu só consigo amar o outro como a mim mesmo, então eu amo o outro como eu me amo. Se eu estou aprendendo a me amar, eu estou aprendendo a amar o próximo. Se eu estou sendo boa, acolhedora, paciente, otimista comigo mesmo, eu consigo ser com os outros, porque conforme a gente aumenta a nossa capacidade de olhar para as nossas dificuldades, aumenta a nossa capacidade de entender que os nossos irmãos têm as mesmas dificuldades que nós. Nós não somos diferentes, nós estamos todos num nível evolutivo muito semelhante. Raros entre nós estão em missão, quase todos nós estamos aqui em aprendizado. Então, quando a gente aprende a olhar para as nossas dificuldades, a gente se desarma. A gente entende que as pessoas não fazem muitas vezes o mal ou se equivocam por desejarem o mal, por desejarem o erro, mas sim por estarem aprendendo. Mas sim porque ainda tem dentro de si essa possibilidade de crescimento e não esses defeitos. Olhe diferente, mude esse prisma, aprenda a olhar para si mesmo quando você comete um erro, de você pensar assim, puxa, não vou me culpar, não quero culpa, porque culpa é uma coisa pesada que vem com sofrimento. A gente tem que escolher a responsabilidade, uma coisa madura, escolhermos ser maduros e donos da nossa vida e ter consciência de que nós somos os únicos responsáveis, que não adianta nos escorarmos naqueles que estão próximos de nós, porque eles são responsáveis pela vida deles, pela construção deles. Podemos crescer juntos, ai que maravilha, quem tem um companheiro, um amigo, uma amiga, alguém próximo com quem pode refletir, crescer e se aprimorar juntos, fica tão mais fácil, tão mais produtivo. Mas lembre, na hora H, vai ser você com você mesmo, como Joana disse no filme Divaldo. Vocês já assistiram o filme Divaldo? Espero que sim. Quem ainda não assistiu, assista, ele é maravilhoso. E quando ele estava numa das dificuldades, não vou fazer spoiler aqui, mas Joana olhou para ele e disse, mas Divaldo, nunca foi entre você e os outros, sempre foi entre você e você. A nossa história é conosco mesmos em primeiro lugar. Auto-amor, auto-acolhimento, autocompreensão. Ei, peraí, calma, não significa dizer assim, ó, com licença, eu estou num processo de crescimento, então tu espera aí. Não, porque é tudo muito dinâmico, a vida é uma construção maravilhosa que se faz a cada dia, então a cada milésimo de conquista que eu faço comigo mesma, eu consigo extrapolar essa conquista para aqueles que estão ao meu lado, para aqueles que estão no meu coração, para aqueles que vivem junto comigo. Quando eu aprendo a olhar o nosso exemplo que a gente estava dando, né, da inveja, quando eu aprendo a olhar para a inveja, que eu sinto que mora em mim e que isso é natural e que faz parte do meu processo evolutivo, do atual nível evolutivo que eu tô, eu entendo que isso também está no outro. Se eu entendo o meu comportamento a partir disso, eu passo a entender o comportamento do outro. E nunca estamos prontos, nunca está acabado. Estamos em constante evolução, até porque estamos muito longe da possível perfectibilidade que nós humanos podemos atingir, não é? Então, nesse passo a passo, nesse dia a dia, usando os exemplos e as palavras de Jesus, nós vamos nos aproximando do nosso potencial. Vós sois deuses, somos filhos de Deus e Ele nos fez a sua imagem e semelhança. O que significa isso? A imagem e semelhança de Deus? Vós sois deuses, que nós temos o potencial magnífico, curador, lenitivo para todas as circunstâncias. Acredite em si mesmo. Jesus sempre acreditou. Deus sempre acreditou, tanto que nos pediu que Jesus viesse. Filho, vai lá buscar os nossos outros filhos, teus irmãos todos. Vai ajudá-los a se encontrar. Dá um pouco do teu tempo para eles.
Maravilhoso, não é, essa reflexão? E, Emmanuel, então, para a gente acabar a nossa reflexão de hoje... Oi, Dani, lindinha, saudade de você, querida. Lembro sempre de ti com muito carinho. Para a gente terminar essa reflexão, então, do Emmanuel, a gente vai lembrar de um texto da Bíblia do Caminho, tá? No site da Bíblia do Caminho, Irmãos Unidos, de autores diversos, onde fala sobre a hora vazia. Quando as mãos repousam, a mente é defrontada pelo problema da hora vazia. Aquele velho texto que a gente ouve desde criança, né? Que quando as mãos ficam desocupadas, quando a cabeça está desocupada, ela vira uma oficina de coisas não tão positivas, né? Então, se você procura a integração com o Divino Mestre, aprende a usar as horas. Se você quer se integrar com essa lição de vida, de carinho, de possibilidade, olha para o teu tempo com mais carinho, olha para o teu tempo como mais possibilidade. E vem cá, vamos ser bem realistas, mas bem positivos. Não vamos chorar sobre o leite derramado, né? Outro jargão muito comum. Os tempos que se foram não foram perdidos, porque se não fossem os tempos que se foram, não estaríamos onde estamos agora. Então, nenhuma hora, na verdade, foi perdida. Porque se precisamos, em algum momento na nossa evolução, perder alguma hora, que essa hora tenha sido perdida, no mínimo, para a gente aprender a valorizar a hora, valorizar o tempo. Oi, Évela, tudo bom? Estava sentindo falta de você aqui. Seja bem-vinda. E daí, nesse texto, A Hora Vazia, se você procura a integração, então, com o Divino Mestre, aprende a utilizar a hora. Pense naqueles irmãos enfermos que reclamam socorro espiritual e auxilie com suas boas vibrações. Se você está no momento do seu dia com o tempo livre, aproveita esse tempo. Faz uma irradiação. O que é uma irradiação? Faz uma oração por alguém que você sabe que está precisando naquele momento de boas energias, alguém que está adoentado, física, mental, emocionalmente, seja o que for, mas o faça sem julgamento, combinado? Não te interessa saber por que aquela pessoa está passando por aquilo, não é essa a reflexão que nos cabe, e sim, o que nos cabe nesse momento para bem aproveitarmos o nosso tempo é fazer isso com carinho, com bem-querer, com boas energias, desejando do fundo do nosso ser que aquela pessoa esteja bem. Outro exemplo, na sequência aqui, de como aproveitar bem o nosso tempo, plante uma árvore benfeitora, uma árvore frutífera, uma árvore que traga uma boa sombra no futuro. E não se preocupe se ela vai demorar para crescer, porque quando a gente planta, a gente não pensa na gente, a gente pensa, na verdade, em todo o conjunto, né? No planeta e tudo isso junto, ou seja, os pássaros, o ar, a água, as outras pessoas que comerão esses frutos, os animais que virão se regozijar naquela sombra fresca com aqueles frutos. É disso que se fala quando se pensa em abrir o coração, em largar esse egoísmo que faz com que a gente pense que não vou plantar uma árvore porque eu vou demorar muito tempo para dar frutos e se Jesus pensasse assim conosco, já pensou? Olha, veio 2000 anos atrás e cá estamos nós ainda lidando com as coisas triviais do dia a dia do nosso aprendizado. Outra sugestão, pegue um livro edificante, um livro bom mesmo. Pegue esse livro e tente aprender, não é só ler, folhear, olhar, pensando em outras coisas. Se concentre na leitura. Se for uma página, se for um versículo da Bíblia, ou se for um capítulo de um livro, ou se for até mesmo um parágrafo, mas que você pare, faça uma profunda reflexão, aproveite aquela oportunidade, aquele ensinamento, teu dia e a tua hora estará super bem aproveitados. E eu poderia continuar o dia inteiro aqui com vocês, falando sobre os diversos exemplos que André Luiz nos dá de coisas simples, corriqueiras, para aproveitar melhor o tempo. Então,
finalizando o nosso tempo juntos hoje. Eu convido vocês para quarta-feira que vem, às 9 horas da manhã, estarmos aqui de novo, tá bom? Na próxima quarta, um outro colega, um outro facilitador vai trazer para vocês o segundo capítulo do livro, que vai nos falar sobre segue-me tu. O que Jesus quis dizer quando ele nos convidou para segui-lo? Então, nesse momento, com muita gratidão, com muita alegria por mais esse tempo rico que vivemos juntos aqui e agora, e que vai ficar plantado para todo sempre em nossos corações, como tudo o que fazemos, como tudo o que escolhemos, como todas as oportunidades que nos são dadas. Então, com amor, com gratidão, nós te dirigimos a ti, nós nos dirigimos a ti, Jesus, e te agradecemos pelo tempo que você nos deu quando esteve entre nós como humano, pelo tempo que você nos deu ao se apropriar dessa experiência humana para poder entender e falar de igual para igual. Obrigada, Jesus, pelo teu tempo, pelo caminho que nos mostrastes, pela verdade que nos ensina a cada dia e pela vida, a verdadeira vida que brota nos nossos corações, nos nossos seres, quando olhamos para essas infinitas possibilidades de milésimos de segundos, de minutos, de horas, de dias, lembrando que essa presente encarnação é apenas um sopro diante dos seres eternos que somos e que de segundo em segundo nós construímos a nossa história. Obrigada, amigos, por estarem aqui conosco. Que seu dia seja lindo e proveitoso. Sigamos com Deus.